Se você for sábio, o benefício será seu. Se for zombador, sofrerá as consequências. Provérbios, capítulo 9, versículo 12. Oi, meus amores! Tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar sobre a história de Saul. Bom, Saul, ele foi eleito, foi eleito o primeiro rei do povo de Israel. E começou meio que com uma revolta do povo. Nessa época, quem comandava o povo de Israel eram os juízes, que eu expliquei para vocês alguns. E Samuel, como a gente viu na história passada, ele foi um desses juízes, que era um sacerdote que comandava o povo, organizava o povo e abençoava e tudo mais. Chegou um certo dia, os líderes do povo de Israel, eles questionaram Samuel e falaram: olha, a gente quer um rei, a gente quer ser igual aos outros povos, a gente quer ter reis para nos liderar como um povo e tudo. Só que Samuel ficou extremamente ofendido, porque ele quem liderava o povo, ele quem se doou para poder cuidar do povo de Deus. E ele foi, Samuel foi e orou para Deus perguntando, pedindo conselho, tudo. E Deus falou: olha, conceda o desejo que eles estão te pedindo, porque eles não só rejeitaram você, mas também rejeitaram a mim como rei. Porque até então, como Samuel era quem liderava o povo, Deus estava no controle da situação. Só que a partir do momento que o povo de Israel pediu um rei, eles rejeitaram a Deus como o seu rei e queriam um homem para que liderasse esse povo, sendo que Deus já liderava esse povo por todo esse tempo. Então, Samuel falou: olha, beleza, a gente vai fazer, o que vocês querem, vou encontrar um rei digno para vocês. E ok. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre Saul, Saul, ele era da tribo de Benjamim, ele era um homem muito bonito, assim, bem visto. Ele pertencia a uma família muito rica, uma família muito próspera. E um certo dia, o pai dele pediu para ele ir atrás das ovelhas, tudo. Uma ovelha se perdeu e ele foi procurando essa ovelha, chegou numa cidade, a mesma cidade onde Samuel, estava. E Deus provavelmente já tinha falado até para Samuel para estar naquela cidade, para encontrar Saul, que seria o escolhido por Deus para poder liderar o povo. Então, Samuel chegou nessa cidade, se encontrou com Saul, que já estava procurando a ovelha, e Samuel convidou ele para passar uma noite, porque Samuel era conhecido pelo povo inteiro, ele que era o grande sacerdote e tudo mais. E ele passou a noite ali, e Samuel o ungiu como rei de Israel. Falou para ele que ele seria o novo rei, que ele seria o novo chefe do povo e que ele iria liderar o povo a partir de agora, já que o povo de Israel tinha pedido um rei. Então, a partir desse momento, Saul, ele vai se tornar o rei de Israel e vai comandar as tropas, vai comandar toda a organização, do reino. Ele quem vai fazer com que tudo aconteça e vai comandar politicamente, a vida do povo de Israel. Aí então teve toda uma cerimônia, para que ele fosse apresentado ao povo como um rei. Foi convocado todo um povo para uma cidade. Eles fizeram toda uma apresentação. Samuel falou, em nome de Deus, que Deus tinha tirado eles do Egito, tudo, a história do povo de Israel. Só que mesmo assim o povo de Israel não se importou muito, E aí declararam Saul como o novo rei, Viva o rei Saul. E o rei Saul foi próspero, o reinado dele foi próspero durante todo esse tempo. Ele teve vários filhos, ele se casou, ele teve um filho, inclusive, que a gente vai ver muito falar dele na história de Davi, que foi Jonatas, que Jonatas foi um grande amigo de Davi. E ele foi um bom rei, só que a gente vai ver mais pra frente que ele vai se corromper, que ele vai começar, depois de mais velho, a ir contra as vontades de Deus.
E aí vai ser quando a gente vai ver a escolha de um novo rei, né, através do rei Davi. E em meio a tantas batalhas, né, que Saul acabou liderando, né, como agora um novo rei, uma das mais importantes que a gente vai ver aqui vai ser quando ele vai ter a sua grande queda. A gente viu desde as outras histórias, né, desde até de Sansão e Dalila, que o povo de Israel tinha uma grande rivalidade com o povo filisteu. Então, o povo filisteu e o povo de Israel, eles brigavam muito, muito, muito mesmo. Eles eram grandes inimigos. E Saul realmente derrotava muitas vezes o povo filisteu. E dessa vez não foi diferente, né? O filho de Saul, Jonatas, ele era muito forte, ele era um guerreiro muito bom, muito experiente. Ele destroçava tudo que encontrava assim pela frente. Ele era realmente um soldado muito ágil. E numa dessas lutas, né, que Deus abençoou, eles conseguiram matar e encurralar os filisteus, né? Eles até colocaram a arca da aliança ali, e aí o povo começou a ficar confuso, os filisteus começaram a se matar, e aí começou a chamar mais gente. Só sei que foi uma grande matança, né? E muitos filisteus morreram, eles ficaram assustados, apavorados, e eles conseguiram vencer essa batalha. Mas Deus colocou uma condição, né, nessa batalha, e sempre Deus colocava condições de que todas as vezes que eles destruíssem algum povo, eles precisavam queimar tudo que eles encontrassem naquela cidade, destruir mesmo, destruir os ídolos, destruir tudo. Só que assim, Saul, ele todas as vezes assim que tinha essas batalhas, ele sempre pegava alguma coisinha dos outros povos, seja ouro, às vezes trazia algumas coisas assim como tecidos, algo que ele queria para ele. E não só ele, alguns outros soldados também faziam isso, e Deus, ele começou a ficar muito triste com Saul. Principalmente, né, porque Saul estava desobedecendo muitas ordens dele, né, de não matar algumas pessoas. Dos episódios que aconteceu, assim, que foi uma grande queda foi nesse, né, porque eles mataram todos os soldados, chegou na hora de matar os reis, em vez de ele matar, ele fez toda uma graça e não foi direto, né, não foi lá e falou, olha, pronto, acabou a história. Não, ele fez toda uma graça para se mostrar. E aí Deus falou para Samuel que não estava mais se agradando de Saul, porque Saul estava começando a querer se achar mais que Deus, estava querendo tomar suas próprias atitudes, e Deus abandonou Saul. A partir daquele momento, Saul ainda era, né, o rei, só que agora ele não tinha mais Deus ao lado dele para lutar com ele nas batalhas e tudo. E aí a gente vai ver agora a grande queda, né, de Saul, e mais pra frente, na próxima história, a gente vai ver também um pouquinho sobre como foi a escolha de Davi, como que Davi ele passou a ser, né, o novo rei, e por que ele passou a ser o novo rei. A partir do momento que Saul ele perdeu, né, a presença de Deus na vida dele, ele começou a ficar louco, ele começou a ter muita crise de pânico mesmo, ele se sentia muito sozinho, porque Deus era quem guiava ele, quem dava paz, quem o tornava forte, e agora ele não tinha mais Deus ao lado dele. Então o povo de Israel começou a perder muitas batalhas, começaram a ficar mais derrotados, mais enfraquecidos, o reino se enfraqueceu, e o reinado de Saul, que era tão glorioso, ele começou a se enfraquecer. E aí a gente vai ver mais pra frente, na próxima semana, se possível, o novo rei, que vai ser Davi. E com a história de Saul, a gente pode perceber que Deus, ele realmente nos ama demais, sabe? Porque, assim, o povo de Israel, ele abandonou Deus, como eu disse pra vocês, quando eles escolheram Saul, quando eles desejaram um novo rei. Porque Deus quem cuidava deles, através de Samuel, através dos sacerdotes, que Deus ia indicando, né, ou ia passando através de pai para filho esse ensinamento ao sacerdócio real, né, para que guiasse o povo, né, de acordo com as vontades de Deus. Só que a partir do momento que o povo quis um rei, ele abandonou tudo isso, deu as costas para Deus, deu as costas
pro que Deus tinha ensinado, para que o que Deus queria para eles. E Deus até que foi muito gentil, porque Deus ele não ele quer estar conosco a todo momento e ele nos entende. E por mais que muitas vezes a gente negue a Deus, a gente se afasta de Deus para poder fazer as nossas vontades, quando a gente está cego pelo pecado, quando a gente está cego por algo que não é tão legal assim, mas a nossa vista parece maravilhoso, sendo que não é tudo isso, né, que a gente acha que é. Mas Deus está do nosso lado e Ele vai estar sempre nos protegendo, assim como Deus esteve protegendo Saul durante todo esse momento. Deus nunca vai deixar de proteger a gente, Deus nunca vai deixar de estar do nosso lado se a gente manter um relacionamento com Deus. Mesmo que o povo tenha se afastado de Deus, eles ainda continuaram tendo uma relação com Deus de alguma maneira, mesmo que distante. Só que a partir do momento em que a gente vai ver que Saul, né, que era o elo que ligava, de certa forma, o povo de Israel a Deus, ele passou a rejeitar a Deus de verdade, a ignorar as vontades de Deus, a ignorar o que Deus estava mostrando para eles, ele vai cair. Não porque Deus o abandonou, mas porque a partir de agora ele vai ter consequências. Assim como a gente sempre fala para vocês, todo ato que a gente faz, todo pecado que a gente comete, vai ter alguma consequência em algum momento da nossa vida. Mas as consequências elas podem ser grandes ou pequenas, de acordo com a gravidade daquele pecado que a gente cometeu. Mas não existe um pecado pequenininho e nem um pecado grandão, mas existem consequências diferentes. A gente vai ver que, por mais que o povo de Israel acabou abandonando a Deus, Saul ele era temente, de alguma maneira. Ele ainda era temente, ele ainda ligava o povo de Israel a Deus, de alguma forma. Então Deus ainda continuava abençoando e Saul era muito respeitoso com Deus, obedecia a Deus, era muito obediente. Só que a partir do momento que ele passou a desobedecer, ele passou a questionar as vontades de Deus, ele passou a fazer aquilo que ele deseja, ele começou a ter consequências na vida dele. E uma das consequências foi a falta de paz, foram as derrotas que ele vai ter e a perda do reinado, né? A perda da bênção que Deus tinha dado a ele. Então, gente, como moral dessa história inteira sobre Saul, o que eu quero passar para vocês é que a gente precisa, a todo momento, se manter conectado com Deus de alguma forma e entender que muitas vezes quando a gente comete erros que podem ser com grandes consequências ou pequenas consequências, sempre vai haver alguma consequência. Não porque Deus é ruim, não porque Deus é um pai ruim que fica punindo tudo que a gente faz. Não por causa disso. Na verdade, as nossas consequências não são por causa que Deus é ruim, mas porque a gente é ruim, porque a gente cometeu aquilo, porque a gente escolheu aquilo. Porque Deus sempre nos ensina a escolher o caminho certo, a fazer as coisas corretas, a escolher coisas boas para nossa vida, mas cabe a nós escolher as coisas boas e ter consequências boas, ou escolher coisas ruins e ter consequências ruins. Tudo depende da sua escolha. Tudo depende daquilo que você escolhe para você. Ou você pode obedecer ao seu pai e você ter consequências boas, né, mais pra frente. Ou você pode desobedecer e ter essas consequências ruins. Como eu tô te falando, tudo depende dessas escolhas que você faz na vida. Então essa foi a palavra da semana. Esse foi o ensinamento que eu quis passar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido e gostado. Agora vamos para as nossas atividades. Como atividade da semana, eu vou deixar aqui para vocês linkado nos cards. Uma historinha, ela não é totalmente bíblica, mas a gente vai pegar. Eu quero que vocês entendam o real sentido dessa história que eu contei para vocês sobre Saul. Que Saul ele fez uma promessa para Deus, não fez? Quando ele se tornou rei, ele pegou para si, né, essa responsabilidade e ele descumpriu essa promessa de Deus de que ele seria fiel. Então, a gente vai ver na história do Midinho, que vai ficar aqui linkado para vocês, coisas práticas que acontecem e eu espero que vocês entendam, né, que vocês se divirtam.
E essa é a atividade da semana, a palavra da semana. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido. E ó, um beijo e até semana que vem. Tchau!